Sejam bem-vindos a mais uma aula de física desse canal, a aula destinada ao pessoal do terceiro ano. E hoje nós vamos dar continuidade à análise de circuitos, algumas leis, alguns elementos que dão continuidade ao estudo dos circuitos elétricos, que a gente já sabe que é circuito elétrico desde o bimestre passado, né? Caminho por onde passa a corrente elétrica. E esse caminho, quando é percorrido, existem vários componentes que a gente já viu, que a gente já vem estudando. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Galvanômetro. Lembram que a gente estudou os instrumentos de medição? Amperímetro, voltímetro, ohmímetro, que mede resistência e por aí vai. O galvanômetro nada mais é do que um tipo de amperímetro, um tipo mais específico. Ele é usado para medir baixíssimas intensidades de corrente elétrica. Então, quando a corrente elétrica é muito baixa, você usa um galvanômetro. Então, na verdade, a gente utiliza um amperímetro, não é, gente? Mas o galvanômetro ele tem uma utilização muito prática em uma montagem que a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu só explicar aqui. Galvanômetro ou galvanômetro aberto ou fechado, geralmente a gente usa a pronúncia mais fechadinha, galvanômetro, é um instrumento que pode medir correntes elétricas de baixa intensidade. Então, corrente muito baixa mesmo, se usa o galvanômetro. Representação, o amperímetro é com A, o voltímetro com V, galvanômetro com G. Certo? Símbolozinho aí que aparece no circuito. Olha, então, o galvanômetro ele tem grande utilidade nessa montagem que a gente vai ver agora. Esse aviso velho chato. É a ponte de Wheatstone, certo? É a montagem onde você vai ver a utilização do galvanômetro. Por quê? O galvanômetro, nesse tipo de montagem, quando a ponte está em equilíbrio, ele tem que acusar zero. Ou seja, por ele não vai passar corrente nenhuma. Ele está ali só de fingimento. É uma montagem que serve para descobrirmos o valor com boa precisão de uma resistência elétrica. Então, veja só, é a base para a montagem de um ohmímetro, que é aquele aparelho que mede resistência. E essa montagem é muito explorada em várias questões de concurso, em várias questões do Enem. Essa ponte de Wheatstone, consiste em dois ramos de circuito contendo dois resistores, cada um interligados por um galvanômetro. Então eu tenho aqui, ó, certo? Cadê o verdinho? Tá aqui. R1, R2, R3 e um R4, que é justamente a resistência que eu quero descobrir, uma resistência variável. Numa ponte equilibrada, ou seja, quando é que a ponte está equilibrada? Quando não passa a corrente pelo galvanômetro. Quando ele fica aqui, basicamente só de enfeite. Você equilibra, você vai variando essa resistência R4 até achar um valor onde não passa a corrente pelo galvanômetro. Qual é a principal característica dessa ponte quando está em equilíbrio, ou seja, quando não passa corrente pelo galvanômetro? É essa frase que ele diz aqui, ó, há uma igualdade em cruz do produto das resistências elétricas. Ou seja, se eu fizer uma cruz aqui, pessoal, se eu fizer cruzado aqui, ó, R1 com R4 e R3 com R2, o produto dessas resistências é igual. Tá, professor, aí tudo bem, o produto é igual, as resistências, digamos assim, opostas pelo galvanômetro. Opostas pelo galvanômetro, aprendo isso, porque nem sempre a ponte vai aparecer nesse formato que está aí. R1 e R4, R2 e R3. Para que serve isso, professor? Lembrando que uma dessas resistências eu vou desconhecer. Como assim, professor? Ainda não entendi? Vamos ver nos exercícios. Olha só. Considere a ponte de Wheatstone, esquematizada abaixo, em equilíbrio. Geralmente todo exercício vai dizer isso, que a ponte está em equilíbrio, a ponte está em equilíbrio. Certo, professor? Se não tiver, aí é uma coisa mais prática. Não é questão de ensino médio, é para quem mexe com a eletrônica, saber como é que vai equilibrar um ponto de Wheatstone, blá blá blá. Certo? Para a gente aqui ela está em equilíbrio. Qual é o valor da resistência elétrica R? É aquilo que eu disse para vocês. Ó. Já que a ponte está em equilíbrio, eu tenho resistência desconhecida. Então eu posso calcular essa resistência. Opostos pelo galvanômetro, não é? Que ele diz aqui em forma de cruz ou em forma de X. Ó, oposto pelo galvanômetro. Professor, começa por que lado? Não precisa nem decorar a forma. Oposto pelo galvanômetro. E como é um produto, uma igualdade em produto, você começa por onde você quiser.
Eu vou começar pelo lado do valor desconhecido, porque fica mais fácil montar a equação, né? 10R, 10 vezes R dá 10R. E do outro lado, 20 vezes 15. Eu já posso colocar o produto aqui, que vocês já devem entender, né? Mas eu vou colocar detalhado. Vai que, né? Então, 10R, isso aqui virou... Quando chegou aqui, gente, acabou física. A partir de agora é matemática. O resultado que eu vou chegar é através da matemática. Por exemplo, se eu cometer qualquer erro agora, não é mais física. Até aqui eu acertei a física. 10R é igual... Por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 15. Aqui dá 30. Se eu deixar 30 e for resolvendo, eu erro, gente. Porque eu estou errando na matemática. Não é 2 vezes 15, é 20 vezes 15. Eu faço 2 vezes 15, mas acrescento um zero. R é igual... o 10 aqui é positivo, vou passar subtraindo. Mais o erro de matemática. O 10 está multiplicando o R, não é 10 vezes R? Quando passa pelo sinal, não inverte os... Quando passa pelo sinal de igual, não inverte o sinal do número. Não aprendam dessa forma, já disse a vocês. E, aliás, vocês já estão no terceiro ano, não é nem questão mais de aprender. Certo? É desaprender se estiver errado. Mas é assim, está multiplicando, passa dividindo. Está em cima, vai para baixo. Então fica 300. E o 10 que veio para cá, vem para baixo. Corta 0 com 0. 30 dividido por 1, que conta difícil, dá 30. Professor, nas férias eu esqueci aqui. O R, a resistência dada em quê? Olha aqui, gente. A ferradurazinha, lembram de ler? Ohm, O-H-M, Ohm, em homenagem ao cientista. Tá aqui, ó. A ferradura. Professor, se eu não colocar a ferradura e quiser escrever, eu posso? Pode, gente. Mas as questões que vocês vão fazer em vários concursos, a não ser que você vá estudar engenharia elétrica, né, futuramente, mais acadêmico, vai ter que escrever alguma coisa, mas geralmente escreve para você marcar, então não precisa se preocupar qual a forma de colocar ohm. Só lembre que é mais uma questão, ó. E como eu disse a vocês, né? Deixa eu botar aqui só a questão para a gente ver. Olha só, eu disse a vocês, não decorem a forma aqui, ó, porque esse circuito ele pode vir desenhado de outras formas. Você sabe que a questão do desenho de circuito não influencia na sua análise. Já falei isso para vocês, né? Quando a gente viu até circuito paralelo. Então vem aqui, ó. É novamente uma ponte de Wheatstone. Curiosidade, dessa vez ele não utilizou um galvanômetro, ele utilizou um amperímetro. Certo? Mas já está dizendo aqui que está em equilíbrio. Ele poderia utilizar aqui, gente, também um resistor. Como disse, se não passar corrente, é uma ponte de Wheatstone. Certo? Opostos pelo galvanômetro ou pelo amperímetro aqui no caso, 80. Ué, que foi que houve? Apertei alguma coisa aqui. Peço aqui minhas desculpas. Vamos lá. 80 vezes R e 20 vezes 40. Começo pelo R, né? Sempre vai ficar mais fácil. Se eu começasse pelo 20 vezes 40, também não teria dificuldade. 20 vezes 40 para descobrir o valor de R. 80R é igual a 80, gente, aqui, 20 vezes 40. 2 vezes 4, 8, mais 2 zeros. R é igual a 800 dividido por 80. Corta 0 com 0. 80 dividido por 8, isso aqui dá 10 ohms. Bem simples, né? Depois que você monta. E tendo em vista as contas que a gente fez já nos outros assuntos, esse aqui é até um pouco mais fácil. Ponte de Wheatstone. Agora a gente vai para uma das leis de um cara que a pronúncia dele é um pouco chatinha. Kirchhoff. Vamos lá. 10 pontos para quem pronunciar isso de forma correta, rápido. Kirchhoff. Ou como todo mundo chama, é Kirchhoff. Ou como todo mundo chama no ensino médio, certo? Vários professores em universidade e tudo mais. Kirchhoff. Pronto, lei de Kirchhoff. Você já sabe. Mas vamos lá. Kirchhoff tem duas leis. Certo? A lei dos nós e a lei das malhas. A lei das malhas, a gente já vê sem que seja necessário chamar de lei das malhas. A gente viu na análise de circuito já em outras questões que já foram resolvidas. A lei dos nós, a gente também até já utilizou ela. A gente vai ver depois uma questão aqui com circuito paralelo, vocês vão ver. Mas é bom você aprender porque às vezes vem partes isoladas para a gente aplicar só a lei dos nós. Para saber o que é a lei dos nós, eu tenho que saber o que é um nó, né? Nó é todo ponto onde a corrente se divide. Certo, gente? É nó ou nodo, como chamavam os livros mais antigos. São onde há ramificações no circuito, ou seja, quando houver mais de um caminho para a passagem da corrente elétrica. Então, esse ponto aqui, ó. Cadê a caneta que já sumiu de novo? Está aqui, ó. Esse pontinho aqui, isso é um nó.
corrente aqui vai se dividir. Ó. Vem em 1, chegou aqui e se dividiu em duas partes. E 2 e 3. Então veio esse cara chamado Kirchhoff e disse, e elaborou uma lei dos nós. A soma de todas as correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. Isso é bem óbvio, certo? É o princípio da conservação da carga elétrica aplicado à eletricidade, certo? Aplicado à eletrodinâmica. Então aqui tem um exemplo bem mais simples, né? Só tem 3 correntes aqui. Ó. I1 está entrando e 2 e 3 estão saindo. Então, quem entra I1, quem sai 2 e 3. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Como só tem uma entrando, isso é bem simples de ver, né, gente? Isso é muito simples. Então, ó, uma aplicação direta aqui. Calcule a corrente I0 no trecho de circuito a seguir. Certo? Aí lembra que isso aqui, ó, no meio, aqui no meio, são um nó. Então, a soma das correntes que entram. Quem é que está entrando no nó? Esse 2 está entrando, esse 4 está entrando, o 10 está saindo e o I está saindo. Então, fica assim. Ó. Vou começar por quem está saindo de novo, porque fica mais fácil resolver a equação. Certo, gente? Mas não é errado, não, porque é uma igualdade. A igual a B, B é igual a A. Lembrem disso. Então, as duas correntes que estão saindo são 10. Não é vezes, certo? Mais o I0 é igual à soma das correntes que saem. O que entram, no caso. Né? Fica 10 mais I0 é igual a 6. Agora aqui sim, gente. Está somando. Passa para o outro lado. Subtraindo. Né? 2 mais 4. 6, isso mesmo. I0 é igual a 6 menos 10. Professor, existe corrente negativa? 6 menos 10 dá menos 4 amperes. Esse menos aqui, na verdade, está dizendo que o sentido que você adotou está errado. O I0, na verdade, ele não está saindo, ele está entrando. Certo, gente? Quando isso acontecer, você achar um valor de corrente negativa, é porque o sentido está errado. O I0 entrando, aí fica 4 amperes. E aí você pode aplicar a lei de Kirchhoff de novo, a lei dos nós. Olha só, quem está entrando? 3 correntes entrando agora, né? 2, 4 e 4, ou seja, 10. E quem está saindo? Os 10 lá de cima. Olha como é bem simples. Então, toda vez que você tiver de calcular uma corrente, não só na lei dos nós, e essa corrente é negativa, é porque o sentido que você adotou para ela está errado. Então, aqui o próprio desenho está dizendo, o desenho diz que é para você calcular. Certo? Calcular o I0. Ele dá um sentido que pode ou não estar correto. Porque você ainda vai calcular, como a gente calculou e deu negativo, o sentido que você adotou, que o exercício adotou estava errado. É bem simples isso, fácil de entender. Vamos para mais uma lei dos nós, mas agora aplicando o conceito que a gente viu lá no segundo trimestre, que é a análise de circuito paralelo. Vê só. E a gente vai trabalhar com a lei de Ohm, a lei dos nós. Sabendo que V é igual a 100 volts, então vou colocando aqui meus elementos, para ficar fácil resolver. Aqui eu tenho 100 volts. R1 é igual a 10, R1 é igual a 10 ohms. R2 igual a 20 ohms, está aqui. E o I, esse I aqui total, é igual a 17 amperes. Calcule os dados do ramo 3, o terceiro ramo aqui. Ramo é cada parte que contém um componente, certo, gente? Nem tem o I3, nem tem o R3, ele está pedindo para calcular. E aí, como é que eu faço? Certo? Primeiramente, fora Temer, já passou esse tempo, né? Ah, piada sem graça. Primeiramente, como este circuito, esses resistores estão em paralelo. Lembrando que em paralelo a tensão é a mesma, então 100 volts vem para cá, 100 volts vem para cá. Lembram disso, né? Lembrando do circuito de uma casa, 220 em cada tomada. Lembra o que eu falei? 100 volts em cada, se eu botar mais um resistor, seria 100 volts. Se eu botasse 10 resistores, tudo em paralelo, 100 volts para cada um. Não tem problema. E esses 17 amperes, olha só o que acontece com eles, certo? 17 amperes. Chega aqui nesse ponto que é o mesmo ponto. Ó.
Só é um fio, então é o mesmo ponto, certo? É como se aqui tivesse um grande ponto. Esse ponto todo aqui, isso é chamado de nó, porque a corrente vai se dividir, na verdade, em 3 partes. Uma parte vem aqui para I1, uma parte para I2 e uma parte para I3. Estão sacando, já que eu vou utilizar a lei dos nós em algum momento aqui, né? Certo? O I vai entrar, I1, I2 e I3 estão saindo. Certo? Como é que eu calculo agora a corrente que está faltando? Eu vou calcular I1 e I2. É tão óbvio isso, porque aí, pela lei dos nós, eu calculo I3. Certo? Então, I, lembram disso? Ó? Igual a V sobre R da lei dos ohms. Lei de Ohm. Eita, lá vai eu com lei dos ohms. Deixa eu chamar aqui de 1. Certo? Para calcular I1, ó. V1 que é 100, porque é circuito paralelo, sobre R1. 100 sobre 10. Isso dá 10, né, gente? 10 amperes. Então, I1 é 10. Estão sacando já que eu vou utilizar a lei dos nós. V sobre R2, eu não tinha colocado aqui, que é V sobre R1. 100 também é a mesma coisa, só que R2 agora é 20. 10 dividido por 2 dá 5. Olha só, gente. Não dá para fazer a mesma coisa com o terceiro ramo. Por quê, gente? Porque eu não tenho R3. Não dá para fazer essa cálculo aqui. Só vou ter o 100. Nem tem R3, nem tem R3. E agora, professor? Parei? Não. Pela lei dos nós, olha aí onde é que é a lei dos nós. Toda corrente que entra, quem é que está entrando? O 17. Como assim, professor? Entrando. Ó, I1 vem, entrou no nó. Aí sai I1. Aliás, o I vem, certo? Eu disse I1, né? O I total vem, chega aqui, certo? No nó, se divide em I1, I2 e 3. Então, I total está entrando, que é 17, e está saindo I1, que eu já sei que é 10, mais I2 também está saindo, que eu já sei que é 5, e o I3, que eu não sei quem é, mas olha só que conta besta vai me deixar calcular o I3, né? Direto aqui, ó, 10 mais 5, 17, 10 mais 5, 15, para 17,2 amperes, e dessa vez não deu negativo, ou seja, o I3 está descendo mesmo. Não é o caso, calculei I3. Ele está pedindo todos os dados, não é? Então falta o R. Aí eu uso a lei de Ohm também. R é igual a V sobre I. Isso lá no terceiro ramo, certo, gente? Só aqui no terceiro ramo. Para calcular o R3. R3, vou chamar de R3. O V eu sei que é 100, porque é circuito paralelo. E o I3 eu acabei de calcular, que deu 2. 100 dividido por 2 dá 50 ohms. Terminada a questão. Olha que maravilha. Vamos ver o que tem mais? Vamos falar de geradores. Geradores, quando eu falo de geradores em termos de eletricidade ou geradores elétricos, são dispositivos que convertem vários tipos de energia. A gente viu lá no primeiro ano, viu no segundo também. Quais são os tipos de energia que a gente conhece? Inúmeros, certo? Energia elétrica, energia química, energia eólica, blá, 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 blá. Um monte de energia que você viu. Então, ele converte qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, transforma a energia eólica em energia elétrica, transforma a energia mecânica em energia elétrica, certo? Um gerador elétrico. Geralmente, os geradores são para a energia elétrica. A maioria deles utilizado assim em grandes eventos é movida a combustível. Daí vem a questão do combustível fóssil. A gente pensa que só utiliza em carro, são em geradores, e aí muitas usinas utilizam esses geradores. Daí vem o caso da poluição, como a gente havia falado. Por isso que os combustíveis fósseis ainda são uma grande praga. Não o combustível em si, o combustível tem sua utilidade, mas os gases emitidos pela combustão dos combustíveis, frase errada, frase meio estranha, mas é assim mesmo, pela combustão dos combustíveis fósseis, geram muitos poluentes. Isso é fato. Isso não tem como negar, certo? Ciência, gente, não se nega a ciência. Então é por isso que são bastante discutidos. Mas vamos lá. Então os tipos de geradores, como eu já falei, né? Depende de como você vai gerar essa energia, mecânico, químico, térmico, eólico. Lembrei de eólico, lembrei de um filme, né? Eu gosto muito de falar de filme. Tem um filme na Netflix. Tem Netflix, professor? Lembre-se, a Netflix não é o único canal de streaming e não deve ser sua única fonte. Certo? É lógico, a gente não tem dinheiro para pagar muita coisa, né? Muita gente esqueceu até como se baixa filme da internet.
Certo? Muita gente esquece de ir no cinema, de ver uma TV aberta. Às vezes tem coisa boa na TV aberta também. Saber pesquisar. O ruim da TV aberta é que tem aqueles horários fixos. Bom, aí não vem o caso. Então, O Menino que Descobriu o Vento, se eu não me engano, é um filme muito bom, muito bonito. E tem física no filme também, é um drama. É baseado na história real e é muito legal, assim, para vocês que estão no terceiro ano, trabalhar a questão dos sonhos, dos objetivos de vocês. É um menino que tem um sonho de estudar numa universidade, mas antes disso ele vai salvar a sua, não sei bem como é que chama, sua comunidade, sua aldeia, certo? Então ele pega um dínamo de uma bicicleta e a partir daí vai gerando energia a partir do vento. Por isso que eu lembrei. Até o motor do filme é um gerador eólico. A partir do vento ele vai ter a energia elétrica para depois puxar uma bomba lá d'água. Assistam um filme, é bem interessante. Então, esses geradores, voltando aqui para o nosso assunto, são representados em circuitos cujo esquema é apresentado a seguir. Então, ele parece muito com a fonte, né, com pilha, bateria, porque pilha e bateria são geradores. A única diferença agora é que a gente vai incorporar eles. Toda vez que você for trabalhar com gerador, cadê a caneta de assumir? Achei a caneta. Vai ter essa resistência aqui. Isso aqui não é resistência do circuito não, certo, gente? Daí o nome RI. É uma resistência do gerador. Todo gerador vai ter essa resistência. É uma resistência interna, própria de cada gerador. Cada gerador tem sua própria resistência. E o que é um motor? O motor já é o contrário de um gerador. Enquanto o gerador ele gera a corrente elétrica, o motor ele pega a corrente elétrica e transforma em outro tipo. Então, são máquinas destinadas a realizar diversos tipos de trabalho. Lembra? Trabalho e movimento, do segundo ano. Seu princípio básico de funcionamento é que vale transformar energia elétrica, ao contrário do motor, tá vendo? Em energia mecânica. Ou seja, esses motores captam energia elétrica da rede na qual estão conectados e transformam em movimento. São muito comuns motores desse tipo possuir um eixo central rotatório, por exemplo, ventilador, liquidificador, tudo que gira, certo, gente? Alguns relógios e por aí vai. Exercício, vamos lá com um exercíciozinho de geradores. Ó. Uma bateria possui uma força eletromotriz, é como eu disse a vocês, gente. Não se preocupem com esses nomes estranhos, força eletromotriz, voltagem, DDP, é tudo uma coisa só. Principalmente quando ele já dá uma unidade, 20 volts. Uma outra coisa, esqueça esse zero, né? Zero depois da vírgula, só para atrapalhar a gente. 20 volts. E uma resistência interna de 0,5, ó, de novo. O zero... Ah, professor, e o 5 depois da vírgula? 5 não se despreza, né? Despreza o zero, por isso que eu estou dizendo aqui. 0,5 ohms. Se intercalarmos uma resistência de 3,5 ohms entre os terminais da bateria, qual será a DDP gerada? Vamos esquematizar aqui para a gente entender a questão. Eu tenho um gerador. E toda vez que você tiver o gerador, já tem, ó, isso aqui é do próprio gerador, tá aqui, o gerador, esse esquemazinho aqui. Só dobrei, mas não tem problema ter dobrado. Ou só no outro estava em linha reta, não interessa. Aí, intercalarmos, ou seja, antes, aqui eu tenho o terminal A e o terminal B do meu gerador, certo? Intercalar é simplesmente colocar aqui, ó, vou colocar um resistor de quanto? De 3,5. E esse aqui era de 0,5. Tá vendo que eu vou aplicar a lei de Ohm? E aqui eu tenho 21 volts. Aí ele pergunta qual é a DDP gerada. Ou seja, a DDP é a voltagem que vai ficar aqui de A para B. Certo? A voltagem que vai ficar aqui de 3,5. Então, para saber a voltagem, primeiro eu preciso saber a corrente, né? I é igual a V sobre R. Vamos calcular a corrente. Quem é V? 20. E que R, professor? Lembra que é circuito sério. A corrente sai daqui e gira. Então, seja lá o que eu coloque no meu gerador, está em série com a resistência interna. Então, 3,5 mais meio. Não vou somar, lembram? Circuito sério, o que acontece com a resistência, gente? Soma. 3,5 mais meio dá 4. 20 dividido por 4. 5 amperes estão passando por esse resistor. Passando aqui depois que eu liguei. Mas ele não quer a corrente. Ele quer a DDP, ele quer a voltagem. Professor, mas a voltagem não é 20, não? Não. Não será 20. Aí por que, professor, não é 20? O motor não é 20? Lembre que ele tem uma resistência interna. E essa resistência interna vai pegar parte desses 20.
Porque não é um circuito paralelo, gente. Se fosse paralelo, o professor não tinha como ligar em paralelo, não? Não, infelizmente. Porque a resistência interna é algo do próprio motor, não é algo que você liga em paralelo, não tem como. Vai ligar o motor, vai ligar o gerador, só liga em série a ele. Certo? Ele só tem 2 terminais. Então, V é igual a R vezes I. Vamos ver o que é que está saindo só nesse resistor aqui, ó, porque a corrente está passando por ele. R é 3,5 e o I é 5. Né? R, 3,5 e I, que a gente calculou, é 5. Sumiu aqui o negócio, mas apareceu novamente. Então, vamos fazer, para achar a voltagem, para achar a DDP, eu não vou nem chamar de V, certo? Aqui eu vou chamar VD. Não, VR, que é a tensão no resistor. Pronto. E aqui eu vou chamar de V total para você não confundir. Você que está acompanhando aí está copiando, certo? Então vamos lá. E aqui é R total também. Então, ó, V é igual a R vezes I. Agora eu estou olhando só para o resistor, porque ele quer a DDP aqui. 3,5 vezes 5. Vamos fazer essa multiplicação aqui, né, gente? 3,5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, 1, 2. 3 vezes 5, 15, 2, 17. 175, professor. Não, falta vírgula. Em uma carga decimal, então 17,5 volts. Está vendo, ó, que tem uma perda? Meu gerador é de 20 volts, mas só chega a 17,5 na bateria, efetivamente. Por quê? Porque ele tem uma resistência interna de 0,5. O professor tem como diminuir essa resistência? Não, é interna a ele. Certo? Olha, mais uma questão aqui boa para a gente fazer de gerador. Calma que eu estou aqui no café. Pronto, continuamos. Qual será a resistência interna para um gerador que possui FEM? Professor, não sei o que é FEM, não. Força eletromotriz voltagem. Aqui igual a 50 volts. E rendimento. Essa coisa de... Professor, como é que eu chamo de força eletromotriz? Como é que eu chamo de diferença potencial, de voltagem, de... qual é a outra? De tensão. Gente, para a gente aqui no ensino médio, tanto faz como você chama desde que você faça o cálculo. Quem tem que chamar isso de forma correta, certo? São os eletricistas. Depende de como você usa. Em química, por exemplo, você usa muito esse FEM. Quando você vai fazer eletrotécnica, se chama muito diferente de potencial. Já se você for estudar eletrônica, se chama muito de voltagem. Daí o meu costume de chamar muito de voltagem também. A gente faz. Desde que você aprenda que isso é tudo uma grandeza só. 50 volts. E rendimento de 60%. Ih, professor, entrou porcentagem. Eu não gostei. Quando percorrido por uma corrente de 2,5 amperes. Vamos montar isso que é para a gente entender melhor. Então, de novo. Tem uma resistência interna. Ele está dizendo que não está ligado a nada, né? Então, eu tenho 50 volts. A corrente que está passando aqui é 2,5. E ele quer saber essa resistência interna, olha só. Só que ele não disse o que é que está ligado aqui, não me interessa. Certo, gente? Não me interessa o que está ligado no motor para que passe esses 2,5 amperes. Esqueci de colocar aqui. 2,5 amperes. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho 50 volts. Aí lembram, vou voltar aqui só um pouquinho a questão anterior. Certo? Lembra que dos 20 volts só passou 17,5. Só veio 17,5 para cá. Então aqui é a mesma coisa. Só que ao invés de calcular quanto está passando de voltagem para a carga, certo? Só que ao invés de calcular, o rendimento é de 60%. Eu vou calcular 60% de 50. Certo? Lembra como é que calcula? Só você lembrar de uma fração. 60% é 60 sobre 100 vezes 50. Pronto, vamos ver quanto é que dá. Corta esse zero com esses dois zeros. 6 vezes 5, 30. Que coisa fácil de fazer. 30 volts. Certo? 30 volts de rendimento.
Mas ele quer saber a resistência interna. Então agora eu tenho 30 volts aqui. Quanto é que eu vou ter na resistência interna? 20 volts. Não é para dar 50? E lembra que isso aqui é um circuito série. Em série a voltagem se soma. Certo? A corrente é que é a mesma. O inverso do circuito paralelo. Se você esqueceu isso, tem uma olhadinha nas aulas. Bom que as aulas ficam gravadas, né? Você pode relembrar tudo agora. Você que bateu aí a falta de memória. Então eu tenho 20 volts aqui. Então como é que eu faço? Eu tenho a voltagem, tenho a corrente, preciso da resistência, R é igual a V sobre I. V é quanto, gente? 20. E o R, 2,5. Sobre 2,5. 20 sobre 2,5. Vamos calcular aqui. 20 dividido por 2. Blá, 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 blá. Pensar um pouco enquanto vocês conversam aí. Eu pego a calculadora escondida e faço 20 vezes 2,5. 20 dividido por 2,5. Dá exatamente 8 ohms. Pronto, 8 ohms. Então a resposta correta, letra A, de hambúrguer. Se você concordou comigo, vai estudar redação, vai estudar português. Olha, já tem mais uma questão. Em 1820, blá 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 blá, o cientista Hans Christian Ørsted, experiência de Ørsted, que a gente vai ver futuramente, certo? Em magnetismo. Vamos logo para o que interessa, certo, gente? A leitura aí, se vocês quiserem, dê pausa, dê uma lida. Tem até algumas dicas para o resumo da aula de vocês ali, tem alguns exemplos. Vou ler a partir aqui do terceiro parágrafo. Acerca junto, quer dizer a respeito, do assunto tratado no texto em relação ao motor elétrico, analise as proposições a seguir, escrevendo VOF conforme sejam verdadeiras ou falsas, respectivamente. Respectivamente é porque V é verdadeiro e é falso, não é porque questão de concurso tem que ser bem detalhada para ninguém pedir anulação. O motor elétrico é um elemento de trabalho que converte energia elétrica em energia mecânica de rotação. O motor elétrico não é gerador, certo? O motor elétrico, então isso aqui é verdadeiro. Motor, cadê a caneta? A caneta tem mania de sumir. V tá horrível, mas sério. O motor elétrico é uma máquina que converte energia mecânica em energia elétrica. Isso aí é o gerador, que é o contrário. Então, F. Essa questão foi besta, né? Nem precisava ter lido, como eu já falei. Pessoal. Por hoje é só, pessoal. Perna longa. É que eu tô velho e vocês não riem das minhas piadas.